bispo, graças a Deus, gente, um homem inteligentíssimo, né? Que é o nosso bispo aqui da Diocese de Guarapuava, Dom Hamilton. Não sei se vocês acompanham de vez em quando as catequeses que ele faz pela internet. Maravilhoso, né? O nosso bispo é maravilhoso, tem um conhecimento doutrinal fantástico. Tá. Mais tarde, gente, o que mais? Submissão ao sofrimento. Ok? Ó, tudo isso entra pelo pecado. Submissão ao sofrimento, submissão à dominação da morte. Nós não controlamos o sofrimento, nós não controlamos a morte. Olha o que aconteceu agora com a pandemia da Covid. O homem que se sentia tão no controle do mundo, praticamente teve que parar o mundo por um tempo por causa de um vírus. Ou seja, Deus mostrando para nós humanidade, Deus permitindo que nós víssemos o quê? Que nós não somos nada. Nós não somos nada, que um vírus foi capaz de praticamente parar o mundo todo, quase, gente. Um vírus que não tem nenhum DNA completo, ela é uma faixa de RNA, que precisa se juntar a algum organismo vivo para ele reproduzir. Então, Deus permitiu que isso acontecesse para nós vermos o que? O tamanho da nossa fraqueza, não para a gente ficar se exaltando como Deus. Aliás, esse é o grande problema do pecado, irmãos. A gente se coloca no lugar de Deus. Em todo pecado, nós nos colocamos no lugar de Deus. O que a igreja diz, gente, sobre a questão do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas? A igreja, ela nos traz uma relação grande. Se der tempo depois nós vamos dar uma olhadinha nos mandamentos. Quando a igreja coloca amar a Deus sobre todas as coisas, a igreja nos instrui em vários itens. Por exemplo, dentro desse mandamento do amor sobre todas as coisas está eu não perder missa aos domingos. Eu tenho que assistir missa aos domingos. Se lá na tua comunidade não tem missa, tem culto, o culto substitui, tá? Fica tranquilo. Mas assim, eu não posso perder missa aos domingos. Porque o domingo, todo domingo é dia santo. Todo domingo é dia santo. Nós celebramos a paixão, a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte. Eu não preciso comungar. Se eu não tiver em condição de comungar, eu nem posso, porque é um sacrilégio. Mas eu preciso participar da missa, preciso assistir a missa. Sabiam que o termo correto é assistir e não participar? Só colocando para vocês, porque quem participa da missa é o padre. Nós assistimos, rezamos juntos, mas o termo correto é assistir. Um tempo nós falávamos assim, não, o termo correto é participar da missa, a gente tem que participar. Não é assistir mesmo, tá? Esse termo correto, porque quem participa, quem celebra é o sacerdote. Mas eu tenho que ir assistir a missa no domingo. Mas eu não vou hoje assistir a missa porque vai ter corrida de Fórmula 1, vai ter o jogo do 15 de Piracicaba, né? Sei lá para que time que você torce, né? E bem na hora da missa, não vou na missa e esqueça. Amanhã eu vou, segunda-feira eu vou. Irmão, pecado. E você que está conhecendo agora esse mandamento, se você fazer isso, pecado grave. Desculpe eu falar isso para você. Pecado grave. Sabe o que o pecado grave nos faz? O pecado grave, ele nos priva da amizade com Deus. Ele rompe a nossa amizade com Deus. Se eu morro em pecado grave, um pecado grave, o meu destino, se eu morrer com um pecado grave, o meu destino é passar a eternidade longe de Deus. Que é aquele nome que eu nem gosto de falar. É sério isso, porque eu fiz uma decisão no meu coração. Então, irmãos, missa domingo. Aqui em Prudentópolis, gente, olha, eu já pensei em me mudar de Prudentópolis algumas vezes, sério. Aqui em Prudentópolis, gente, eu acho que não tem cidade mais abençoada para ter missa em domingo. Você pega lá na igreja ucraniana, né, o rito... Gente, dentro da igreja católica existem mais ou menos em torno de, se eu não me engano, 22 ritos diferentes litúrgicos. Tá? O rito mais comum é o rito que nós temos aqui no que nós chamamos de igreja brasileira ou igreja latina.
Tá? Esse é o mais comum hoje no mundo. Mas lá na igreja ucraniana, no domingo, tem 4 missas. Tem 3 de manhã, 1 à noite, 1 de madrugadinha. Tem uma missa lá na catedral, às 9 horas da manhã. Tem 3 missas aqui no santuário, né? Oi? Às 7 e às 9. Ah, tem às 7 também? Obrigado, não sabia dessas 7, ia das 9. Mas veja, gente, some aí. 3 mais 2, 5. Mais 4, 9. Nós temos 9 opções no domingo. A maior parte das comunidades, cidades, tem uma opção. E é naquele horário, e tem que ir naquele horário. Ou senão procure em outro canto. Hoje, graças a Deus, por meio da questão do carro, do automóvel, está mais fácil, né? As pessoas se deslocarem. Mas a pessoa diz, eu não quero, esse mandamento aí não tem nada a ver. E na missa domingo, se eu ir amanhã, segunda-feira, é a mesma coisa, irmão. Não é a mesma coisa. Ó, você se colocando no lugar de Deus. Quem sou eu para dizer que domingo não é dia santo? Eu sou Deus? Eu sou mais santo do que todos os santos que vieram antes e que falaram sobre o preceito dominical? Ó o meu orgulho. Não, porque eu acho assim, né? Estufa o peito, que para mim estufar o peito não adianta nada, porque a barriga é maior. Estufa o peito, né? Sobe no salto alto, né? E não, eu sou o together, né? Eu sei de tudo. Quem somos nós para querer mudar aquilo que a igreja estabeleceu? Quem somos nós? Infelizmente eu já vi, por exemplo, pecado contra o mandamento da pureza, contra a castidade. Não pecar contra a castidade. Se eu falar isso aqui, irmão, se estiver nessa situação, me desculpe, eu não sei, não conheço a vida de todo mundo. Mas eu vi lá duas pessoas que se juntaram e que faziam parte da igreja. Uma delas fazia, a outra não. As pessoas se juntaram, elas faziam parte da igreja, foram morar junto, tendo uma vida como vida de casado. E daí teve uma pessoa na igreja, de dentro da igreja, que falou, não, mas eu acho que foi certo o que eles fizeram, porque eles precisavam se ajudar, não sei o que lá. Meu irmão, é pecado grave. E sabe o que nós temos, o nosso problema hoje é o seguinte: você conhece a gravidade de uma doença? Presta bem atenção nisso que eu vou dizer. Você conhece a gravidade de uma doença pelo tratamento que é dado a essa doença. Se eu for no médico, eu estou com umas dores de cabeça aqui, e o médico examina, manda fazer uns exames, diz assim para mim, compra uma aspirina, toma de tanto em tanto tempo e fica em casa. Tô de boa, né? Aspirina tranquilo, claro, eu sei que não é problema sério. Mas eu vou no médico, eu faço os exames. O médico olha aqueles exames e diz assim: quando nós vamos começar a quimioterapia? Quimioterapia é tratamento para câncer, né? Acho que todo mundo sabe. Não é diferente, gente? Pessoal, se pecado fosse coisa pouca, Jesus não morreria dessa forma. Qual foi o remédio que Deus deu para o pecado, para a humanidade, meus irmãos? Foi dar o seu Filho, que veio ao mundo para ser pregado e morto na cruz. Está vendo? Vai nessa aqui. É um pecadinho aqui, é um pecadinho ali. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Reveja a tua postura, reveja aquilo que você acha que sabe sobre Deus. Esse pecadinho não dá nada. Cuide com isso. E dentro da questão do pecado, bem, nós temos a questão da concupiscência, que eu estava falando, desculpe, né? A concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne, o desejo dos olhos, né? O desejo de conhecer as coisas muitas vezes, mas tome cuidado com o que você quer conhecer. Tome cuidado.
Ah, eu quero conhecer coisas sobre... eu quero conhecer coisas sobre religiões orientais, e começa a estudar um monte de coisas de religiões orientais. Se você só coloca isso pelos olhos da tua alma, você pode virar um adepto dessa religião. Ah não, mas isso não vai me atingir. Eu sei. Já teve gente aqui na cidade que entrou na renovação para trabalhar. Não, vou trabalhar com os hip hop, vou evangelizar os hip hop. Isso aconteceu de verdade. Entrou lá no meio dos hip hop, abandonou a renovação e ficou só com os hip hop. Cuidado onde você se mete, tá? Cuidado com a curiosidade. Deixa eu fazer um alerta aqui, irmãos. Infelizmente temos muitos irmãos de igreja, de caminhada, alguns que estão indo por um caminho de curiosidade, que é a mesma curiosidade de Eva, do conhecimento, mas não é do conhecimento sólido que a igreja coloca. Pessoas que querem ficar sabendo das coisas sobre o fim dos tempos, como será o fim do mundo, como será antes da segunda vinda de Cristo. Tome cuidado, porque tem um monte de falso profeta na internet, tem um monte de gente cismático na internet, que não aceita o Papa Francisco como Papa, que não aceita a igreja após o Concílio Vaticano II. Deixa eu dizer uma frase aqui de Santo Inácio de Antioquia, bispo. Conheceu São Pedro. Santo Inácio de Antioquia disse assim: aquele que segue cismático, o que é cismático? Separado da igreja. Aquele que segue cismático não herdará o reino. Tome cuidado com o que você vê. Quer se alimentar com coisa santa? Se alimente, mas saiba com o que você está se alimentando. Ficar vendo esses vídeos de curiosidade, não sei o que lá, não sei o que. Cuide, irmãos. Cuide com isso. Peça um discernimento, até mesmo para a gente ler, até mesmo para a gente estudar a palavra de Deus, para a gente estudar catecismo, para a gente estudar a vida de santo, escrito dos santos. Se a gente for ler os escritos dos santos, os documentos de igreja, palavra de Deus, gente, falta vida para a gente estudar, e a gente não termina. O que você vai ver essas bobageiras? Ó, a concupiscência dos olhos aqui. A curiosidade, o que vai acontecer no final dos tempos? Gente, o que vai acontecer eu não sei. Eu só sei dizer uma coisa para vocês. Jesus disse duas coisas: vigiai e orai. E Jesus disse que isso ninguém conhece a não ser o Pai. Então não adianta as pessoas ficarem especulando sobre isso, porque o que eu preciso fazer é me preparar em santidade para receber o fim dos tempos, e não ficar vendo profetinha de YouTube. Então toma cuidado, irmão, toma cuidado, porque eu vejo gente saindo. Outra coisa, meus irmãos, então, a questão do orgulho também, né? E vai assim por diante. Meus irmãos, quanto à questão do pecado, também, eu vou seguindo aqui, tá? Quando a questão do pecado, uma outra coisa que eu acho importante vocês anotarem aí, faz um favor. Vamos ver o que é pecado, né? Estamos falando das consequências do pecado, mas o que é pecado? Bem, vamos pegar lá. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1849. Aqui o catecismo nos traz uma definição sobre pecado. Os textos são riquíssimos, gente, tá? Eu recomendo assim que seja feita uma leitura meditada, sabe? Porque alimenta muito a nossa fé, ajuda bastante. E assim, o profeta Oséias vai dizer, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento. A gente tem que investir tempo nosso nas coisas do Senhor. Não é só nas coisas do Senhor, é na nossa salvação.
ok? Que esse mundo aqui vai passar, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas tá, e aonde eu vou passar a minha eternidade? Se eu morresse hoje, aonde eu passaria a eternidade? Junto de Deus ou longe de Deus? A gente fala, isso pode estar longe, tomara que esteja mesmo. Só que um dia vai chegar. E chega para todo mundo, tá? Diz assim, definição do pecado. Catecismo 1849. O pecado é uma falta contra a razão. Eu falto contra a razão. É uma falta contra a verdade. É uma falta contra a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei divina. Essa última frase é de Santo Agostinho. Mas é uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Meus irmãos, diante de Deus, diante da questão do pecado, nós temos que tomar alguns cuidados. Nós temos que submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Se a gente quer realmente fazer uma luta, uma busca pelo céu, a gente tem que combater o pecado. A gente tem que viver a obediência a Deus e abandonar a nossa revolta contra Deus, porque o pecado é uma falta, como diz aqui, contra a razão, a verdade, a consciência reta, a falta de amor verdadeiro. O pecado é tudo isso. Só que é aquela questão, eu tenho que me submeter à vontade divina. Não adianta, irmãos, eu querer combater o pecado, mas eu querer achar o que é pecado, o que é certo e o que é errado. Mas o que é pecado? Irmão, pega os 10 mandamentos lá, dá uma olhadinha. Então nós temos os 10 mandamentos, gente, ele tem uma... Vocês perceberam que os 10 mandamentos, ele tem uma evolução ao longo da história? Mas como assim? Por exemplo, se nós pegarmos o texto do livro do Êxodo, capítulo 20, que fala sobre o decálogo, o decálogo de Moisés é quando Moisés subiu ao Monte Sinai e Deus escreve no Monte Sinai os mandamentos para Moisés e entrega e Moisés desce. São 2 tábuas da lei. A primeira tábua da lei, os 3 primeiros mandamentos, eles são referentes aos mandamentos ao amor a Deus. E os últimos 7 mandamentos, eles são referentes ao amor ao próximo. Por isso que quando diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, os 3 primeiros, e ao próximo como a si mesmo, os outros 7, por isso que resume toda a lei, entenderam? Por isso que resume toda a lei, nesse sentido. Então assim, esse mandamento, os 10 mandamentos, nós temos que olhar ali os 10 mandamentos para a gente começar a tentar vivê-los. Nós não queremos chegar no céu. Quem aqui quer ir para o inferno, levanta a mão. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Nós queremos ir para o céu, né? Do que vale ao homem, né? Ao homem e à mulher ganhar o mundo inteiro, se ele vem a perder sua alma. Marcos 8,36. O que adianta? Não adianta nada. Ainda bem que nós estamos aqui buscando a Deus. O que nós temos que fazer para ir para o céu? Cumprir os mandamentos. Isso está na Bíblia, gente. Vocês lembram da passagem do jovem rico? Quem conhece a passagem do jovem rico aí, levanta a mão. Se eu não me engano, está no Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Confira para mim ali, faz um favor alguém aí. Acho que é Marcos 10. Marcos 10, do versículo 17 até o versículo 22, tá? Ali não tá o título Jovem Rico, tá assim, o perigo das riquezas. Mas quando, se quiser anotar, Marcos 10, versículo... do 17 ao 22, tá?
Passagem do jovem rico. Esse jovem, ele chega para Jesus e ele pergunta: bom mestre, o que farei para alcançar a vida eterna? Sim, eu não vou pegar os pormenores da palavra de Jesus, mas Jesus responde assim: cumpre os mandamentos. Cumpre os mandamentos. O que a gente precisa fazer para alcançar a vida eterna, gente? Cumprir os mandamentos. Ah, mas os mandamentos é coisa lá do tempo de Moisés. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Algumas coisas mudaram lá do tempo de Moisés para Jesus. Jesus disse: eu não vim abolir a lei. Está lá em Mateus 5. Eu vim levá-la à perfeição. Tá? Então alguns mandamentos, eles passaram, vamos dizer assim, por uma espécie de eles foram aperfeiçoados. Por exemplo, o povo hebreu guardava o sábado. Por que nós católicos guardamos no domingo? Porque Cristo ressuscitou no domingo. Ok? Já no livro do Apocalipse de São João, quando São João escreve lá, que ele está exilado lá na ilha de Patmos, ele escreve falando assim, né? Ele já se refere ao domingo como dia do Senhor, né? Dominus Dei. Ou seja, domingo é isso, né? É o dia de Deus. Então você não deixa o último dia da semana para você venerar a Deus, não, você muda, você coloca o primeiro. Deus é mais importante que tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ok? Então, a igreja, ela coloca ali. Então, Jesus, ele muda algumas coisas, não muda, aperfeiçoa, mas nós temos os 10 mandamentos, essa fórmula que nós temos, que é apresentado. O primeiro mandamento, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, qual é? Não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Isso. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui das festas de igreja, mas vamos para frente. O quarto mandamento, qual é? Ó, tá vendo aqui, já entra nos mandamentos com relação ao próximo. Quinto mandamento, não matar. Sexto, sétimo, não furtar. Oitavo, nono, e o homem do próximo também, viu? Vale para os dois. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Tá, é vivenciar isso, gente, é aprofundar em cima disso, vivenciar isso. E também nós temos os mandamentos da igreja. Os mandamentos da igreja também, eles foram colocados, são importantes para nós, e a gente também tem que segui-los, a gente também tem que cumpri-los, tá? Mas antes de falar dos mandamentos da igreja, só queria comentar alguma coisinha com vocês, gente. Só queria comentar alguma coisa com vocês sobre a questão dos 10 mandamentos ainda, porque os 10 mandamentos, como nós conhecemos assim que vocês falaram, quem que transformou os 10 mandamentos em uma fórmula assim simples para facilitar o nosso aprendizado? Você sabe? Foi Santo Agostinho, tá? Então foi Santo Agostinho que colocou os mandamentos dessa forma, exatamente da fórmula como nós repetimos aqui. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, até o 10º. Então Santo Agostinho coloca isso, ok? Então para quê? Para facilitar a questão da catequese. E gente, não foge nada, a origem é o quê? A origem é o Decálogo e a origem também é o Sermão da Montanha, ok? Então, o Decálogo é a primeira aliança, o Sermão da Montanha, a nova aliança, né? O novo Decálogo que Jesus vem trazer a nós. Tá, mas nós temos também, gente, os mandamentos da igreja. Quais são os mandamentos da igreja? Vocês lembram? Isso. Participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda, e abster-se de ocupações de trabalho. É ver a missa no domingo. Ah, mas o meu patrão, ele me obriga a trabalhar. Irmão, para você
que é assalariado, que o patrão obriga a isso, você está você está isento dessa prescrição. Você pode assistir missa em outro dia, tá? Assistir missa inteira, né, gente? Então, por isso que o pessoal diz assim, é pecado chegar atrasado na missa. Tenta se organizar, é falta de organização, na verdade, né? Mas constitui também uma falta. Eu não vou chegar na missa lá na hora do ofertório, né? A missa começa às 7, eu chego às 7h30, né? Toma cuidado com isso. O segundo mandamento, qual é, gente? Isso, confessar-se ao menos uma vez ao ano. Ok? Pessoal, não precisa levantar a mão, mas tem gente aqui que faz mais de um ano que não se confessa? Sinto muito em te dizer, você está em pecado mortal. A partir desse momento que você está sabendo. Você tem que procurar um padre e confessar. Tá? Porque assim, o pecado mortal, gente, ele tem essa característica. Eu tenho que saber que é pecado. Tá? Eu tenho que saber que é pecado. O pecado mortal é assim, ele envolve três coisas, tem três características. Primeiro, ele é uma falta grave, né? Ele é alguma coisa grave. Por exemplo, o que é matéria grave? Vamos dizer assim, uma coisa é eu roubar uma espiga de milho, e até quando a pessoa está com muita fome, que ela passa numa fazenda grande e ela pega aquilo ali para ela comer, a igreja nem classifica isso como pecado, sabia? Mas está lá, a pessoa pega lá uma espiga de milho, vamos dizer lá, eu roubei, não é meu, eu peguei. Uma coisa é pegar uma espiga de milho, uma coisa é você desviar 100 mil reais, que vai para programa de governo, coisa arada. Tá? Matéria grave. Então, primeiro, é matéria grave. Segundo, eu sei que aquilo ali é pecado. Eu tenho consciência. E mesmo assim eu faço. Eu tenho a decisão de fazer. Eis um pecado grave. Ok? Se alguma dessas coisas, a pessoa não sabe, ou a pessoa pode ser instruída até pela sua própria razão, gente. Ok? Mas se alguma dessas coisas a pessoa não sabe, pode ser que não seja pecado grave. Por isso que a igreja, ela só disse até hoje as pessoas que foram para o céu. A igreja não disse de ninguém que foi para o inferno. Isso não quer dizer que o inferno está vazio, tá? Não se engane com isso. Mas a igreja, ela canonizou mais de 20 mil pessoas, que são os santos. A gente falou, essa pessoa é certeza que está no céu. Porque essa parte do julgamento, gente, ela cabe restritamente a Deus. Restritamente a Deus. Né? Só fazendo um parêntese aqui, o caso de uma viúva que chegou até São João Maria Vianney, que padre, né, o cura d'Ars, né, o padre da cidade de Ars, ela chegou e falou assim, padre, eu rezava tanto para o meu marido se converter. Ele foi lá, subiu em cima daquela ponte e se jogou, cometeu suicídio. Mais ou menos 1840, isso, tá? E São João Maria, e naquele tempo, gente, ainda muita gente na igreja pensava que o suicida não tinha salvação. Por quê? Porque ele estava cometendo um pecado grave. Tá? Ele estava cometendo, sabe? Geralmente as pessoas sabiam que o não matar é um pecado, mas o não matar envolve eu também não me matar. Então ele se joga da ponte e São João Maria Vianney diz assim, ele se salvou. Ou seja, vai ficar no purgatório, né? Vai ficar no purgatório um bom tempo. Mas ele se salvou, porque no último momento, aquele momento entre a ponte e o chão, entre a ponte e o chão, as pedras, o rio, né? Entre a ponte e o chão, Nossa Senhora conseguiu para ele o arrependimento, porque ela rezava muito para Nossa Senhora. Então, importância de se rezar Ave Maria, né, gente? Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ela conseguiu alcançar essa graça de Deus para o seu marido, através da oração. A oração faz justamente isso, nos permite alcançar as graças de Deus. Então assim, gente, claro, confessar ao menos uma vez ao ano, preferencialmente na época da quaresma. Mas assim, se você tem pecado mortal, irmão, confessa o quanto antes. Sabe? Ou aqui nós temos
infelizmente está diminuindo. Um tempo atrás tinha mais padres, mas nós temos 3 paróquias aqui em cidade pequena. Tem a Catedral Imaculada Conceição, que tem padres muito bons para confessar. Nós temos a nossa paróquia aqui, que você pode chegar ali também e pedir para um padre para confessar. E nós temos também a paróquia ucraniana, que você pode chegar e pedir para um padre para confessar. Ok? Terceiro mandamento da lei da igreja, qual é, gente? Comungar ao menos uma vez por ano, preferencialmente pela Páscoa da Ressurreição, tá? Pelo menos uma vez no ano. Gente, o ideal assim, a nível de santidade, eu sei que nem todo mundo pode, seria comungar todo dia. Comungar todo dia, você tem que estar em estado de graça, você tem que estar com a confissão em dia, ok? Tem que chegar para o padre e falar tudo para o padre, falar todos os pecados, faz um bom exame de consciência, pede para Deus a graça do arrependimento, de se arrepender verdadeiramente, e vai diante do padre, ok? Tem que estar em estado de graça. O quarto mandamento, qual é, gente? Isso. Jejuar e abster-se de carne. Quando que a igreja manda a gente se abster de carne? Todas as sextas-feiras do ano. Pode comer peixe? Pode. Ué, mas peixe não é carne? Mas é que assim, gente, o Código do Direito Canônico, que coloca essa lei, ele coloca como carne. O Código do Direito Canônico é o Código de Leis da Igreja. Então ele coloca assim a carne, no caso, a carne de gado, a carne de porco, a carne de frango, elas são carnes que demoram mais a digestão. Então na sexta-feira você não come esse tipo de carne, para quê? Para que o teu corpo fique mais leve para a oração. Nesse sentido. Se a sexta-feira cair num dia de festa de igreja, você está dispensado do preceito, de cumprir o preceito. Tipo assim, caiu no dia da Assunção de Nossa Senhora. Qual é o dia da Assunção da Senhora? 15 de agosto. Muito bem. Caiu no dia da Assunção de Nossa Senhora. Eu não preciso fazer o jejum naquele dia. Aqui no Brasil, a igreja do Brasil, ela falou assim que a gente pode substituir o comer carne por uma outra prática espiritual. Ou você visitar um pobre, ou você fazer uma obra de caridade, ou você rezar um pouco a mais do que você reza, ou você fazer uma visita para o Santíssimo, se você não tem costume de fazer, e você oferece aquilo no lugar da penitência. Também o preceito está cumprido. A igreja aprova isso para o Brasil. E quando que a igreja nos manda fazer jejum? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. É jejum e abstinência de carne, nesses 2 dias. Ok? Jejum para todo homem e mulher entre 18 e 60 anos. Abstinência de carne a partir dos jovens a partir dos 14 até 60. Se alguma pessoa tem alguma doença que precisa se alimentar, ela também está dispensada da penitência. O Padre Jonas recomenda que você ofereça o próprio sacrifício da tua doença, do teu corpo, para a conversão dos pecadores. Isso é para a comunhão dos santos, tá, gente? Então, o mandamento da igreja aqui. E qual é o quinto mandamento da igreja? Sabiam que o mandamento não é pagar dízimo? Vou ler aqui para vocês como está no quinto mandamento da igreja. Ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Assim, gente, eu ajudo com quanto eu posso. Se você pode dar 10%, dê 10%. 10%, gente, por que tem o preceito do 10%? Por causa da lei antiga, tá? Isso é por causa da lei antiga. Porque o povo de Israel antigo tinha 12 tribos. E tinha uma tribo inteira. Se imagine lá. 12 tribos, vamos dizer que dava 1.200.000 pessoas. Estou chutando um número. Vamos dizer que as tribos eram divididas mais ou menos iguais com relação à descendência. A tribo de Judá... Desculpe.
Tribo de Levi. A tribo de Levi era uma tribo inteiramente sacerdotal. Tá? Então era por isso que era 10%, porque tinha bastante gente para você manter. Ok? Só que eu digo assim, tá, você não pode colaborar com 10%, não tem problema, mas colabora com a igreja. Um pouquinho lá que você possa. Mas você pode dar mais que 10%? Dê mais que 10%, ué. Não fique restrito no 10%. Sabe, então se pode dar mais, doe mais. Não pode doar os 10%, não doe. Mas assim, faça isso, meu irmão, sabendo aquela questão, né, que o dízimo é uma devolução para Deus e ajuda a manter o culto divino. Se a gente trabalhasse, gente, a vida inteira da gente, Deus não quer o nosso dinheiro, sabe? Mas a gente precisa sustentar os padres. Gente, se a gente trabalhasse a vida inteira da gente e doasse todo o dinheiro que eu recebi, pessoal, não paga, olha, fica longe de pagar uma Eucaristia que você recebe. Fica longe de pagar um sacramento da confissão que você recebe. Porque isso não tem preço. Isso é nossa salvação, a salvação nossa vale muito mais do que isso. Só que Deus não quer isso também, tá? Porque Deus não Deus, ele muito mais do que, Deus não quer o nosso dinheiro, Deus quer a nossa santidade, a nossa obediência como filhos, para que a gente um dia possa estar junto com Ele. Tinha mais umas coisas para falar aqui, gente, mas eu vou parar por aqui que já foi bastante, tá? Eu preparei bastante coisa, graças a Deus, e estou pulando a parte aqui, sério, assim, não é querer desanimar vocês falando desse jeito, mas assim, estou pulando uma parte que fala sobre o pecado venial, o pecado mortal, o pecado contra o Espírito Santo. Tudo isso eu não tratei nesse ensino aqui. Ok? Poderia ter tratado. O pecado mortal eu falei um pouquinho. E tem mais algumas outras coisas que eu anotei aqui que eu preciso, que a gente precisa fazer. Mas eu queria terminar esse ensino falando assim para vocês, irmãos, não desanime. Muitas vezes quando a gente escuta uma pregação assim, a gente tem mania de fazer, como fizeram os discípulos lá que escutaram o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Isso é muito duro da gente escutar. Como que a gente pode seguir isso? Irmãos, nós não conseguimos nos salvar por meio das nossas próprias forças. Teve até uma heresia na Idade Média que falava sobre isso, que era chamado pelagianismo. Nós não conseguimos, na Idade Antiga ainda, não é nem Idade Média, mas que a gente, pelas nossas forças, nós não conseguimos. Mas tem uma passagem da Bíblia que deixa isso bem claro. Se quiserem anotar, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. Que Jesus está falando da videira e dos ramos. E que Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, Deus quer a nossa salvação. E se nós lutarmos pela nossa salvação só com as nossas forças, se Deus não nos dar o auxílio da graça, a gente não consegue. Mas tem um detalhe: se você lutar pela tua salvação, se você quiser seguir os preceitos, Deus vai te dar o auxílio da graça. Isso é certeza. Deus vai derramar em você o auxílio da graça. E é esse auxílio que nós queremos pedir para Deus. Vou ficar em pé um pouco para desenferrujar os cambitos aí, que já faz tempo que estão dobrados. Fecha teus olhos, irmão, um pouquinho. Dê uma esticada nos braços aí, uma mexida no pescoço. Não se disperse só. Mas assim, irmãos, do mesmo modo que eu sei que é difícil viver tudo isso, que não é fácil ser católico, não é fácil, irmãos. Mas é como disse São Pedro: Senhor, quando Jesus dá o discurso do pão da vida, muitas pessoas saíram dali e falaram: ah, Senhor, isso é muito difícil, quem que pode aguentar isso? E Jesus vira para os 12 e diz para eles:
Vocês também não querem ir embora? Aí São Pedro, gente, São Pedro é também um santo do meu coração. Tenho uma admiração por São Pedro maravilhosa. São Pedro vai dizer essa frase maravilhosa: Senhor, aonde iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Irmão, se você quiser seguir os preceitos de Deus, se você quiser abandonar o pecado, peça para Deus a graça. Você pode até dizer assim: Senhor, eu sou inclinado para isso. E aqui eu quero rezar junto com vocês agora. Quero parar de apresentar Deus e rezar junto. Senhor, eu sou inclinado, todos nós aqui, Senhor, somos, meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, nós somos inclinados ao mal, Senhor. Nós somos inclinados ao pecado, Senhor. Mas, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, dai-nos o auxílio da Tua graça. Talvez, Senhor, eu ainda esteja vendo as coisas como sobre um vidro que está todo embaçado. Talvez eu ainda esteja vendo assim as coisas espirituais, Senhor. E talvez, Senhor, eu esteja vendo sem clareza. Mas, Senhor, por favor, me ajuda com a Tua graça. E traz o auxílio da Tua graça, Senhor, para todos esses meus irmãos. Traz esse auxílio para mim, Senhor, para todos os meus irmãos. Que um dia, Senhor, nós possamos no céu juntos, todos nós que estamos aqui, também todos os irmãos que vão ver esse ensino pela internet, que todos nós um dia, Senhor, possamos juntos no céu estar cantando louvores a Ti, Senhor, combatendo o pecado. Vem, Senhor, em meu auxílio. Vem, Senhor, em meu socorro. Vem, Senhor, eu preciso da Tua graça. Vem, Senhor, em meu auxílio.